Imagina só, um mal cósmico. Uma coisa tão antiga quanto o próprio tempo. Poderia ser qualquer coisa, né? Sei lá, um dragão, uma sombra gigante, um demônio saído dos piores pesadelos que existem. Mas não. De todas as formas possíveis que essa entidade poderia assumir, ela escolhe ser um palhaço. A grande pergunta é por quê? É exatamente isso que a gente vai desvendar. Pois é, por que um palhaço? Vamos mergulhar fundo nessa questão, porque essa escolha, olha, não tem nada de aleatória. Não é só para ser assustador de um jeito óbvio. É uma decisão estratégica, fria, calculada. A gente vai entender por que, para esse tipo de predador, a forma de palhaço é simplesmente a arma mais letal e eficiente que poderia existir. E aqui a gente já chega no ponto central de toda a discussão. O palhaço não é só um disfarce, sabe? É uma isca. Uma isca viva, projetada nos mínimos detalhes para atrair a sua presa favorita. É muito mais do que uma fantasia, é uma arma psicológica. Ok, para a gente conseguir entender a máscara, primeiro a gente tem que dar uma olhada no monstro que está por trás dela. Entender a sua verdadeira natureza e, o mais importante, a sua dieta, que é bem bizarra. É justamente aí que a gente encontra as primeiras pistas para decifrar a lógica do Pennywise. A coisa, como é chamada, não tem uma forma fixa. Ela é fluida, se molda, se adapta. A aparência dela não é quem ela é, mas sim o que ela faz. Usando ilusões, manipulando a mente, ela tem um único objetivo: extrair a maior quantidade possível de pavor das suas vítimas. E essa aqui é a virada de chave. Para essa criatura, o medo não é o tempero, sabe? O medo é a refeição. A pureza, a intensidade do pavor é tudo que importa. E quando a gente entende isso, o jogo muda completamente. A gente passa a ver cada movimento dela de uma forma totalmente diferente. Bom, se o medo é o prato principal, qual seria a fonte mais pura desse nutriente? A resposta nos leva direto para o alvo favorito da coisa: as crianças. Vamos entender o porquê disso. As crianças são a fonte de energia perfeita. A imaginação delas é tão poderosa que transforma as ilusões da coisa em algo terrivelmente real. Elas também confiam mais fácil em figuras que parecem, a princípio, divertidas. E o mais importante, cada uma delas tem um medo muito particular, sabe? Aquele bicho-papão debaixo da cama, a aranha no canto do quarto. É como se cada criança tivesse um sabor diferente que a coisa pode explorar para ter uma colheita perfeita. Certo. Já entendemos o predador e a presa. Agora sim, chegou a hora de dissecar a isca. Vamos desmontar a figura do palhaço, peça por peça, e ver por que ela é uma arma tão genial e, ao mesmo tempo, psicologicamente devastadora. A chave para entender o poder do palhaço está num conceito do Freud, o Unheimlich, que a gente pode traduzir como o estranho familiar. Sabe aquela sensação arrepiante que dá quando uma coisa comum, algo que deveria ser seguro, de repente parece errado, ameaçador? Então, o palhaço vive exatamente nesse lugar. Vamos pensar juntos. A gente associa palhaços à alegria, a festas, mas a maquiagem esconde um rosto de verdade. A gente espera risadas, mas o sorriso dele é fixo, congelado, não muda nunca. Ele deveria ser inocente, mas tem algo nas intenções dele que a gente simplesmente não consegue decifrar. Essa contradição, essa dissonância que causa tanto desconforto. E olha, cada detalhe do Pennywise tem uma função psicológica muito clara. O sorriso fixo impede a gente de ler as emoções dele. Os olhos parecem hipnotizar. As roupas antigas dão a impressão de que ele é uma ameaça atemporal, que sempre esteve ali. E a dança? Nossa, aquela dança bizarra nos paralisa, deixa a gente confuso entre o que é ridículo e o que é mortal. E o balão vermelho? Ele é a estratégia inteira resumida em um único objeto. É infantil, é uma promessa de diversão. Só que o vermelho é também a cor do perigo, do sangue. Ele funciona como um anzol visual, sabe? Puxa a atenção da presa e dá o pontapé inicial para a caçada. Então, com a isca lançada, como é que a caçada acontece? Não é sobre força bruta de jeito nenhum. É um processo, quase um algoritmo, projetado para gerar e colher medo da forma mais eficiente que existe. A forma de palhaço é um negócio perfeito para um predador como esse. Primeiro, o acesso. Qual outro monstro tem permissão social para chegar perto de crianças? Segundo, a mobilidade. Ele pode surgir em quase qualquer lugar sem parecer totalmente absurdo. Terceiro, a economia. Um simples balão já basta para começar tudo. E por último, a elasticidade. Ele vai do engraçado ao aterrorizante num piscar de olhos, controlando o nível de medo da vítima com uma precisão cirúrgica.
E aqui vem uma sacada fundamental. Pennywise não é só mais uma forma que a coisa assume. Ele é a interface principal. É o ponto de acesso, o hub, de onde todos os outros pesadelos personalizados vão surgir. Para o Ed, por exemplo, um garoto hipocondríaco que tem pavor de doenças, o palhaço não é a forma final do terror, é só o começo. O Pennywise se desfaz para dar lugar à visão mais repugnante que ele poderia imaginar: um leproso em decomposição. Já para o Rich, que adora e ao mesmo tempo morre de medo dos monstros de cinema, a coisa usa o repertório cultural contra ele. O palhaço projeta a sombra do medo favorito dele dos filmes e se transforma num lobisomem, trazendo o horror da tela direto para a realidade. E para o Ben, um menino apaixonado por história, a coisa se manifesta como uma criatura dos livros de terror dele, a múmia. Ou seja, o palhaço é sempre o portal, a porta de entrada para o terror mais íntimo e mais pessoal de cada uma das crianças. Essa metáfora aqui é perfeita. A coisa não quer um susto rápido e pronto. Ela quer marinar a presa no próprio pavor, como se estivesse temperando a carne antes do abate. E a figura do palhaço, que pode ser brincalhão e depois mortal, é a ferramenta ideal para prolongar esse jogo sádico. E tudo isso acontece num ciclo de 27 anos. Mas o mais assustador é que a própria cidade de Derry acaba se tornando cúmplice. Os adultos esquecem ou escolhem esquecer. Eles ignoram os sinais e esse pacto de silêncio cria um ambiente perfeito para o predador poder caçar em paz. E assim a gente chega na conclusão. Pennywise não é um monstro fantasiado de palhaço. A fantasia é o monstro. É um protocolo de caça otimizado, feito para se aproximar, paralisar, aterrorizar e, por fim, consumir. É pura função, não é só uma forma. E talvez a ideia mais arrepiante de todas seja essa aqui. O horror do Pennywise só consegue existir por causa de um horror ainda maior, o de uma cidade inteira que, seja por medo ou por conveniência, escolhe ativamente não olhar para o mal que vive bem debaixo do nariz dela. E isso nos leva a uma última pergunta, né? Pennywise pode ser ficção, mas a ideia de um perigo real se escondendo atrás de uma fachada amigável, um perigo que todo mundo escolhe ignorar, isso é assustadoramente real. Fica a reflexão. Que outros monstros, talvez bem menos cósmicos, também se escondem por aí atrás de um sorriso.